Runcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Runcast, podcast feito para quem pratica atividade física e principalmente ama a corrida. Eu sou o Renato, do Team Renato Padovan, e no que você está pensando? E aí galera, tudo certo? Já estão seguindo o Instagram do Team Renato Padovan? Lembre-se, o perfil agora ele mudou. Agora é só procurar por Team Renato Padovan, você vai achar. A foto do perfil é o logo preto no fundo laranja, ok? Bom, e aí, vamos conversar um pouco sobre o treinamento mental? Treino mental, preparação mental. A gente pode colocar aqui alguns nomes diferentes, você vai achar no mercado. E se você procurar, você vai até achar em inglês o termo coaching, mas aqui eu já defino que em português esse termo perdeu o seu significado há muito tempo, então procure como treino mental, treinamento mental e esquece o coaching, porque você vai acabar se perdendo aí nas definições do que a galera vende. Aqui já adiantando, né, algumas dúvidas que vão aparecer, que eu tenho certeza que vão perguntar. Bom, quem aí viu a nossa capa de revista do Runcast, lá no nosso feed do Instagram, estava escrito lá, do Karate Kid ao Michael Phelps. Então, vamos conversar um pouquinho, começando com o Karate Kid, começando por esse filme nostálgico, porque eu acredito que é o jeito mais fácil, aparentemente mais natural, de mostrar como ele pode ser feito em atletas, amadores e até mesmo no seu dia a dia. Eu não sei se você lembra, ou se você até lembra do filme, né? Alguma cena ou outra. Se lembrar, deve ser do Daniel LaRusso fazendo um movimento de chute da garça, tá? Desculpe os karatecas aí, mas eu não sei o nome da posição, é só para ilustrar mesmo. Quando era criança a gente chamava de chute da garça, posição da garça. Então, se você lembra que o Sr. Miyagi, ele mandava o garotinho lá fazer algumas tarefas como encerar o carro, pintar a cerca, outras coisas comuns em sua preparação para o karatê, certo? Isso fica fácil na memória. Mas o Sr. Miyagi já fazia um treinamento mental com o Daniel, e só depois de aprender um pouco mais sobre esse tipo de treinamento que eu fui reparar isso quando eu assisti novamente o filme. O mestre em karatê, ele sempre falava que o seu pupilo ele tinha um problema para se concentrar, e mesmo com a competição chegando, a competição de karatê, ele não tinha o foco. E durante as cenas de treinamento, sempre apareceu ele treinando sozinho, mentalizando seus golpes, e a cena mais icônica do filme, além do final, é ele repetindo o seu golpe da garça em cima de um tronco de madeira na praia no pôr do sol. Podendo também pegar mais alguns tópicos legais, como o Sr. Miyagi falando sobre o equilíbrio, como isso é importante nos treinos. Hoje a gente vai falar sobre o treinamento mental, quem sabe numa outra vez a gente conversa sobre esse filme de novo. Em outra parte do filme, a gente já pode ver uma cena que ele diz para o seu pupilo sobre o foco. E quando a vida está sem foco, a gente sempre pode voltar ao básico. E o básico ele mostra é simplesmente respirando. Logo após o Sr. Miyagi, mostra um simples exercício de respiração e que, se você não sabe, ele é muito utilizado na vida real, em pré-competições e treinos para diminuir a ansiedade e realmente voltar o foco. Você sente ansiedade antes das corridas ou antes de alguma competição? Acaba perdendo o foco? Sabia que isso pode ser treinado? A respiração ela ajuda a voltar ao foco, mas esse exercício ele tem que ser feito anteriormente em treinos. Assim como todos os exercícios que você faz, o treino mental ele tem que ser treinado antes. Eu não sei se você já viu o Michael Phelps antes de uma prova. Tem uma foto dele aí na capa do podcast. Fone de ouvido, sentado, capuz e foco total. Cada pessoa tem um jeito certo de se aquecer e preparar para a prova. Mas você sabia que o aquecimento serve também para entrar na temperatura certa? Eu não estou falando aqui da temperatura muscular ou a temperatura corporal. Eu estou falando da temperatura emocional. Muito ansioso pode atrapalhar, muito relaxado pode atrapalhar também. Existe uma mentalidade, o foco certo para entrar na prova com sangue nos olhos, mas foco no que precisa. Nem muito afobado, nem muito solto. E o treino mental antes da prova vai servir para isso também. Exercícios de respiração, música que te ajude a chegar nessa temperatura ideal e a visualização do que deve ser feito.
Lembra nos primeiros episódios aqui do podcast que eu falei que o dia da prova não é um dia para fazer experimentação? Então, a música você já deve saber qual que é a que te deixa na pegada da prova. Ou até mesmo não ouvir nada, ficar quieto, talvez conversar com alguém. Tenho certeza que você já viu aquele cara que fala sem parar antes da prova. É um jeito dele aliviar a tensão. Talvez ele nem saiba, mas é um jeito que ele descobriu para dar uma relaxada, para entrar melhor no ritmo de prova dele. O ideal é descobrir o certo para você. Treinar isso antes, durante a sua preparação, para quando chegar no dia da prova, você conseguir entrar no clima certo e desempenhar. Por isso que é importante a gente colocar algumas provas testes, alguns eventos testes antes da sua prova principal. Isso pode ajudar muito quem tem dificuldade com ansiedade nos dias anteriores da prova ou até antes da prova mesmo. Outra coisa que você vai ouvir sobre o Michael Phelps e seu treinador, Bob Bowman. Na verdade é um treinador, mas ele também é um psicólogo, por isso que falam tanto do treino mental quando trazem o Michael Phelps nesse assunto. O seu treinador ele sempre traz os modos como ele treinou o seu atleta, os vídeos que ele fazia o Michael assistir na sua cabeça. Ele coloca assim, um vídeo, mas era o Michael se imaginando nadando perfeitamente, sem erros, ganhando a prova. E algumas coisas assim que ele trabalhava desde quando ele era criança e adolescente. Então, quando ele entrava na água, ele já sabia o que ele ia enfrentar, o como ele ia fazer, o que podia ou não dar errado. Totalmente preparado, física, mental e emocionalmente. Tem uma história que um dia o treinador do Michael Phelps, ele fez ele nadar algumas vezes com uma venda nos olhos ou no escuro, não lembro direito da história, mas o treino era sem ele conseguir enxergar. Se você quiser, você pode procurar no YouTube mais sobre essa história aí. Tem bastante vídeo deles contando essas histórias. Quando o Michael Phelps foi competir em 2008 nos 200 metros borboleta, ele entrou na água e percebeu que ele estava vendo tudo embaçado, tinha entrado um pouco de água dentro dos seus óculos. Quando ele fez a virada, ele percebeu que entrou mais água e a partir dali ele não conseguia enxergar mais nada e foram 175 metros no escuro. Uma pessoa que treinou apenas fisicamente todos os dias, dia após dia, sempre com seus óculos limpinhos, enxergando tudo, ele podia ter perdido a cabeça naquele momento, se desesperado e perdido a prova. Por causa dos treinos que o Michael Phelps já tinha feito, ele já tinha nadado no escuro, ele sabia quantas braçadas ele tinha que dar até chegar na parede. Ele sabia exatamente o que devia ser feito, mesmo sem enxergar. Ele contou as braçadas, chegou na parede, quando tirou os óculos, viu a marca de recorde do lado do seu nome no painel. Ele já sabia o que devia fazer, já tinha treinado aquela situação e já sabia como agir. Ele estava calmo, foi um treinamento mental que ele fez anteriormente. Ele diz como ele treina, Se ele tiver um evento, um mês antes, ele já visualiza, ele já sabe o que poderia acontecer, o que ele queria que acontecesse e o que ele não queria que acontecesse. Desse jeito, ele já pode estar realmente preparado para as situações da prova. Lógico que existem etapas e jeitos de você fazer esse tipo de treinamento. Um psicólogo do esporte pode ajudar muito nessas etapas. Você já ouviu falar que a seleção alemã treinou com barulho de vaias quando veio jogar aqui na Copa de Futebol do Brasil? Já ouviu falar disso? Sim. A equipe ela estudou a torcida e sabia que seriam vaiados. Então eles vieram, gravaram a torcida vaiando, fizeram alguns treinos com o barulho das vaias, preparando os atletas para o que iam enfrentar no jogo. Esse também foi um tipo de treinamento mental, preparando o que eles iam encontrar nos jogos aqui no Brasil. Falando em futebol, você já conhece a história de uma seleção? Pensa bem, hein? Uma seleção que enfrentou uma situação em que ela não estava acostumada. Elas estavam jogando, de repente, o time que está acostumado a sempre tomar conta da situação e a ganhar quase sempre, toma um gol, aí toma outro, 5 e 7. E parece que dá um pânico, os atletas não sabem como reagir. Será que faltou algum jeito de treinar esse time para enfrentar essa situação que eles estão perdendo e conseguem virar o jogo? Será que você que treinou todos os dias no calor e quando estava chovendo na esteira, vai estar preparado para o que enfrentar quando chegar no dia da prova e estiver chovendo e frio? Você vai estar preparado fisicamente, mentalmente e emocionalmente para correr uma situação que você nunca enfrentou?
Aqui no Team Renato Padovan, a gente está sempre correndo atrás desse tipo de treinamento, apesar de já ter várias situações de treino mental, e os alunos poderão se beneficiar com mais essa facilidade em breve. Em breve teremos também aqui na equipe um psicólogo do esporte. Você, aluno que já está ouvindo, pode deixar seu interesse aí nos comentários ou em nosso grupo de conversas. Para quem quer saber um pouco mais sobre essas histórias e os causos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do link para um vídeo curto do Michael Phelps e do seu treinador, falando um pouquinho do seu treinamento mental, de como ele treinou 6 anos sem perder um dia de treino, e vale a pena dar uma procurada em livro, entrevista, ou até mesmo se você não curte ler, você vai conseguir achar alguns vídeos no YouTube. Tem bastante coisa, tem uma palestra boa do Bob falando sobre um treinamento mental, ela é em inglês, só procurar, você vai achar facinho. E você que quer vir treinar, está preparado mentalmente, emocionalmente e principalmente fisicamente para enfrentar as provas de corrida e no dia a dia, entre em contato no e-mail contato@renatopadovan.com.br ou no WhatsApp 11 99360 7498. Vem para o Team Renato Padovan e até a próxima.